Boa noite a todos. Agradecemos pela presença. Que Jesus auxilie a cada um de nós hoje aqui presente, encarnados e desencarnados. A nossa fala de hoje é sobre o nosso relacionamento com Deus. E para amparar esta fala, a gente buscou base na Bíblia, no Salmo 42, versículos 1 e 2, no Salmo 63, versículo 1, no Evangelista Tiago, capítulo 4, versículo 8, Mateus, capítulo 5, versículo 48, e capítulo 7, versículo 8. Também em João, capítulo 10, versículo 34. Ainda no livro A Gênese, capítulo 2, itens 24, 27 e 35. No livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração. E algumas pesquisas na internet. Então vamos lá. Um relacionamento, seja ele de amizade ou amoroso, ele se mantém na base da cumplicidade, da conversa, do respeito mútuo, do amor. Isso todos nós sabemos, né? Precisamos de amor, confiança, paciência para mantermos um relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso ou de amizade. Com Deus não é diferente. Sabendo disso, nós já paramos para nos perguntar como anda nosso relacionamento com Deus? Nós conversamos com Deus? Somos íntimos dele? Confiamos nele ou terceirizamos esse nosso relacionamento com ele para outras pessoas? Será que nós fazemos isso? Ou já fizemos alguma vez? Mas como podemos conversar com Deus? Falar com Deus? Nós podemos conversar com Deus, falar com Deus através da oração. Nós temos esse costume de, ao orar, conversar com Deus, ou repetimos textos que a gente vem aprendendo durante a vida? Ou então, será que somos aquele tipo de pessoa que quando surge um problema, qualquer que seja ele, a gente corre no amigo, talvez até no conhecido, e pede para que ele ore por a gente, porque estamos com um problema. Fulano, ore por mim, por favor. Será que somos esse tipo de pessoas? E qual será a razão para agirmos assim? É errado pedir que o outro ore pela gente? Não. Não é errado. Mas qual a razão que, ao invés de eu pegar e elevar o meu pensamento e falar com Deus, eu peço para a Celinha, para a Débora, para o Marcos, que fale, que ore por mim? Fazemos isso porque nos falta confiança própria? Ou porque não sabemos chegar a Deus, não temos confiança em Deus? Qual o motivo? A verdade é que nada justifica a nossa terceirização, o nosso pedir para o outro, falar com Deus sobre as nossas dores, as nossas angústias, sobre os nossos problemas.
Isso só se justifica se a gente não tem essa confiança própria ou não confia em Deus. Fora disso, nada justifica. A verdade é que precisamos nos conectarmos com Deus, nos tornarmos íntimos dele. E se tivermos um canal de ligação com Deus e formos íntimos dele, faremos maravilhas em seu nome. Jesus, quando esteve na terra, ele nos disse: vós sois deuses. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando somos íntimos de Deus, podemos tudo isso que João e Mateus deixou relatado para a gente nos evangelhos, sobre o que Jesus disse quando ele andou no mundo e nos deixou as lições dele. A oração é o meio de estabelecermos um contato direto com Deus, de nos tornarmos íntimos dele. Então é verdade que orando podemos falar com Deus? Nem sempre. Vai depender do que entendemos por orar. Então, orar é, antes de tudo, conexão. Coração aberto, pensamento elevado. Ao orar, ao falar com Deus, devemos pedir com humildade, implorar, rogar, suplicar, mas, acima de tudo, agradecer e louvar. A oração deve ser uma conversa íntima com Deus, onde o coração se abre e se fala com Deus sobre todas as necessidades, sem medo, sem timidez, sem desconfiança. Orar não é repetição. Quando estamos a conversar com alguém que é repetitivo, que quando a gente encontra aquela pessoa é sempre a mesma coisa. Ou se fala do serviço, ou pior, se fala de alguém. E a gente fica tão enfadado com esse tipo de coisa que, ao passar do tempo, quando a gente vê a pessoa, a gente já corta ou tenta cortar caminho, para não ter que ouvir aquela ladainha, aquele lenga-lenga. Com Deus não é diferente, gente. Para falarmos com Ele, devemos evitar repetição monótona. Então, aquela reza, né? Essa repetição que você vai repetindo palavras, que às vezes sua boca repete, mas sua mente não sabe o que você repetiu. Não é assim. A oração deve vir do nosso coração, do nosso íntimo, sermos o mais verdadeiro possível. Às vezes uma pequena palavra, você não precisa falar um texto, às vezes um gesto seu para com Deus é uma oração que vale infinitamente mais do que um texto repetitivo. Quando a gente fala com Deus, então a gente deve elevar o pensamento, deixar o coração livre e deixar as palavras fluir. Não importa se você vai rir, chorar, ficar bravo, mas tenha essa intimidade com Deus. Ele é nosso Pai, Ele nos ouve, Ele quer apenas o nosso bem. Vive com o maior interesse em despertar-nos para a felicidade, porque esse é o grande objetivo nosso. Encontrar um dia a felicidade, que hoje ainda nós não sabemos. Nós vivemos momentos felizes,
mas não sabemos o que é felicidade. Quando o coração fala, Deus nos ouve e nós passamos a nos relacionar com Ele verdadeiramente. Devemos cuidar para não nos acostumarmos a orar com repetição de texto. Mas aí vocês podem falar, mas existe um texto que foi, uma oração que o seu texto foi nos ensinado, que é o Pai Nosso. Realmente, quem nos ensinou? Jesus. Porém, mesmo ao fazer o Pai Nosso, que nós conhecemos o texto, nós devemos pensar em cada palavra, em cada frase. De nada vai adiantar se em uma situação difícil ou de alegria, a gente parar e fazer o Pai Nosso, mas assim, a partir do momento que você declarou uma palavra, você já não sabe mais qual é. Então, a única oração que nós conhecemos e que devemos fazer, que é um texto ensinado, porém, que deve ser feita com o coração. Falar as palavras lentamente, pensar em cada uma, mentalizar a Deus no momento. Quando a gente consegue essa conexão com Deus através da oração, Ele se faz presente. E aí a gente pode perceber que somos íntimos dele. E a intimidade com Deus, gente, é como a amizade entre dois amigos, dois amantes, onde cada um confia no outro. Confia os seus segredos, os seus medos, os seus júbilos. Porque na vida a gente não tem só dores, né? Nós temos momentos de alegria. E com os nossos amigos, a gente faz isso. A gente confia a eles tudo que se passa com a gente. Com Deus é da mesma forma. Confiar em Deus é manter essa amizade. E é uma amizade na qual podemos confiar tudo, todos os nossos segredos, todas as nossas dores, felicidade, tudo isso nós podemos contar a Deus nessa nossa intimidade com Ele. E para nos tornarmos próximos de Deus, precisamos de nos modificarmos, nos tornarmos homens e mulheres melhores. O salmista, lá no Salmo 24, versículo 3 a 5, acho que é assim que fala o Salmo, pergunta-se: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? E a resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade, este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O apóstolo Tiago, sobre esse mesmo assunto, ele faz uma indicação muito interessante. Ele diz que para chegarmos a Deus, deveremos purificar as mãos e limpar o coração. Quando eu estava montando essa palestra, nesse momento eu me lembrei que eu ouvia muito a minha mãe cantarolar uma canção que fala mais ou menos dessas coisas. Eu quis saber quem que era o compositor dessa canção, da letra e tudo mais, e descobri que é de Jonas Abibi. E ele foi um monsenhor, ele é um monsenhor da Igreja Católica. Eu não sou cantora, mas eu vou tentar cantar o pedacinho que a minha mãe cantarolava, que diz assim: Senhor, quem entrará
no santuário pra te louvar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Exatamente isso. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. A doutrina espírita nos indica a direção do nosso encontro com Deus. E o Espiritismo nos fornece o caminho para irmos a esse encontro com Deus. No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, na Lei de Adoração, na pergunta 649, a gente encontra o seguinte: em que consiste a adoração? E a resposta é: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, em adoração, estamos aproximando a nossa alma, o nosso espírito, em Deus, para Deus. Mas será que Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela forma? A gente já viu que Deus prefere os puros de coração, aqueles que agem com sinceridade, aqueles que fazem o bem, evitam o mal. Ter esse perfil faz o homem aproximar-se de Deus. Quando adoramos alguém, no nosso dia a dia, a maioria de nós fazemos tudo para agradar aquele ser adorado. Então, se para um ser adorado, um ser carnal, a gente coloca todo o nosso esforço na adoração, por que com Deus não pode ser da mesma forma? Tem que ser diferente. Se sabemos o que fazer e como devemos agir para que Deus se agrade de nós, por que não fazemos? A oração também é um ato de adoração. Ao orar, devemos louvar a Deus, pedir e principalmente agradecer. Devemos buscar uma vida íntima com Deus, nosso Pai, através da prece, das boas obras, da caridade e do amor. Aos poucos, pela fé, através da oração, das obras no bem, da pureza de coração, do amor e por meio do nosso esforço, conseguiremos a transformação moral que precisamos para que um dia a gente consiga ouvir a Deus e perceber, enxergar todas as maravilhas que Ele faz em nossa vida todos os dias. Que grande parte disso a gente não percebe, de tanto que estamos entranhados com as coisas desse mundo, materiais, nós não percebemos as maravilhas que Deus faz na nossa vida todo dia. E às vezes elas são tão sutis que dificulta mais ainda a nossa percepção. Para ir a Deus, ouvi-lo e vê-lo, podemos nos ligar a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que nos deixou os seguintes ensinamentos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Quem entrar por esta porta terá a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com isso, Jesus está a nos dizer que pode nos conduzir a Deus, que pode nos mostrar o caminho, abrir a porta,
que nos leva até Deus. E viver na intimidade com Deus só conseguiremos através da fé, porque a razão nem sempre é capaz de explicar tudo. Então, a nossa fé, claro que nós sabemos, é a fé raciocinada, é capaz de nos permitir que consigamos nos tornar íntimos de Deus. E todos nós temos necessidade de estabelecer essa relação com Deus, principalmente para podermos suportar as provações terrenas que nós sabemos não são ao acaso. Mas também sabemos que são essas provações que nos conduzirão à vida nova, no mundo novo que sabemos está aí despontando no horizonte. E neste momento que vivemos hoje de regeneração, em meio à depuração que vivemos, que estamos vivendo, com tudo que nós já sabemos, pandemia e tudo mais, ansiamos pela chegada do mundo novo. Eu creio, pelo menos, eu sei que eu não vou chegar lá pelas datas que o Divaldo coloca, né? Mas sonho, talvez um dia voltar e viver nesse mundo novo. Só que para viver nesse mundo novo que está desapontando aí no horizonte, ele se aponta lá longe. Nossos filhos, nossos netos, com certeza chegarão nesse mundo. Nós precisamos construir a nossa jornada agora. Precisamos construir o nosso relacionamento com Deus agora, para que depois, lá nesse mundo novo, a gente possa desfrutar da leveza e da vida que é o viver lá nessa nova época, no período já do mundo regenerado. E para isso a gente sabe, nós precisamos cuidar da nossa reforma íntima, coisa que nós podemos fazer todo dia, um pouquinho de cada vez. Então, uma coisa que a gente pode e a gente precisa é nos tornarmos aptos através da obra, do trabalho na obra de Jesus, agora, para logo mais desfrutar das maravilhas desta vida nova que nos espera. Então, vamos manter nosso relacionamento com Deus verdadeiro, fiel, e vamos procurar nos tornarmos íntimos de Deus, sem necessidade de invocarmos terceiros para fazer esse contato e marcar esse encontro. Nós podemos pedir para alguém orar para a gente? Claro que podemos. Podemos e devemos, mas ao pedir para alguém orar por a gente, pelos nossos familiares, vamos nós também nos juntarmos a essas pessoas. Vamos orar juntos. Porque Deus disse que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria. Então, quando oramos junto, aumentamos muito a nossa chance de nos relacionarmos com Deus e nos unirmos a Ele. Irmãos, vamos fazer a nossa parte. O momento atual necessita de amor como nunca antes. Sejamos verdadeiros filhos de Deus, que ama seu Pai e procura fazer o que lhe é possível para agradá-lo. Para que a obra do nosso Pai seja concluída, nós podemos ajudar e muito.
há muita caridade para ser distribuída, há muita justiça para ser feita, há socorro para ser atendido, há fome, sede e frio para serem saciados. Enfim, há amor para ser demonstrado, distribuído e cultivado. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, mas infelizmente nem sempre agimos assim. Somos filhos de Deus, todos irmãos, e agimos de forma a nos colocarmos perante o outro como desconhecidos. Nós precisamos urgentemente parar para pensar por que agimos assim diante do outro. Porque verdadeiramente não nos reconhecemos como irmãos que somos, filhos de Deus. Vamos pensar um pouco nisso. O nosso recado de hoje é esse, e a gente pede que Deus, através de Jesus, nos encaminhe para esse encontro com Deus. Que ao encontrarmos com Deus, possamos desfrutar das maravilhas, possamos perceber a energia, o bem que Deus nos faz todos os dias. Vamos de hoje em diante olhar para cada um dos nossos semelhantes e nos lembrarmos: é meu irmão que está na minha frente. Eu estou muito dentro disso que eu estou falando. Somos todos irmãos. Vamos agir assim. Vamos tentar pelo menos. Não custa. Então o recado de hoje é esse. E sinceramente que Jesus nos abençoe, que Deus esteja sempre a olhar por nós, que cada um de nós, ao chegarmos em nossa casa hoje, paramos para pensar no nosso viver, no nosso relacionamento com Deus, no nosso viver e no nosso relacionamento com o nosso irmão. Porque uma família unida agrada ao Pai, agrada a Mãe aqui na Terra. Com Deus é a mesma coisa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada.